Oiê, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E embora de teoria, por quê? Porque teoria é que a gente gosta, né? A verdadeira história sobre Lemúria. Já ouviu falar do continente perdido? Então, hoje o nosso vídeo é sobre Lemúria. Gente, sabe aquela sensação de que há algo na história oficial, que tem alguma coisa ali que nunca nos contaram? Aquela pontada de dúvida quando lemos os livros escolares? Pois é, tá? Talvez você tenha razão. Hoje vamos falar sobre a misteriosa Lemúria, um continente que muitos dizem ter existido muito antes de Atlântida. Mas calma, tá? Não estou falando só de terra submersa, não. Mas de uma civilização espiritual, mas tão avançada, que faria a nossa parecer brincadeira de criança. Confiamos, não é tão difícil assim. E no final, talvez você comece a ver o mundo de um jeito bem diferente. Lemúria, também conhecida como Mu. Talvez você já tenha ouvido essa história assim como Mu. Em algumas tradições, tá? Ela teria sido um continente colossal situado no Oceano Índico ou Pacífico. Isso depende da fonte. Mas, mais do que um pedaço de terra, Lemúria era um estado de consciência. Segundo os pesquisadores esotéricos, Lemúria existiu há mais de 100 mil anos, antes mesmo de Atlântida. Seus habitantes, os lemurianos, não eram apenas humanos como nós conhecemos. Eles possuíam corpos mais sutis, quase etéreos, e viviam em plena harmonia com a natureza e com o universo. Eram seres espirituais, com os dons como telepatia, teletransporte e comunicação com outras dimensões. Ah, e tem mais, tá? Dizem que a Lemúria era o lar original de seres que vieram das Pleiades, Sírios e outras estrelas. Eles teriam semeado a Terra com a centelha divina da humanidade. Aqui entra a parte mais fascinante, tá? Para os lemurianos, tudo, absolutamente tudo, era energia. Eles viam e sentiam a alma uns dos outros. Não havia essa linguagem verbal como a nossa. Tudo era feito por transmissão de frequência mental e emocional. A energia feminina era extremamente valorizada, tá? Lemúria era a civilização matriarcal, ou ao menos equilibrada entre o masculino e o feminino. A conexão com a mãe terra, Gaia, era sagrada, e os rituais com os elementos da natureza eram fortemente comuns. Cada pedra, cada árvore e animal era considerado um irmão espiritual. Olha só, imagina uma sociedade onde você não precisa mentir, porque todo mundo sente a sua energia. Como esconder quem você realmente é quando a alma é transparente? Muita gente pensa em tecnologia, como chips, satélites e máquinas, mas os lemurianos tinham outra ideia. Eles dominavam a tecnologia assim, a tecnologia vibracional. Eles usavam cristais, esses cristais gigantescos, como o famoso cristal lemuriano, já vou falar, para armazenar informações, curar doenças, ampliar a consciência e até abrir portais dimensionais, por que não? Gente, esses cristais ainda existem, tá? E muitos estão escondidos ou selados em região, como o subsolo dos Andes, do Havaí, do Tibete e até aqui da Amazônia. Alguns espiritualistas afirmam ter se conectado com essas estruturas, tá? Em meditação profunda. Outros dizem que os próprios lemurianos migraram para a cidade subterrânea após o cataclismo como Telos, localizado sobre o monte de Shasta, na Califórnia, já vou falar. Aqui as versões divergem, tá? Algumas teorias dizem que Lemúria foi destruída por grandes erupções vulcânicas e terremotos. O continente, gente, afundou no oceano, dando origem a muitos mitos e culturas antigas, tá? Desde a história de Mu, no Japão, até os Nagas da Índia e os ensinamentos Maia. Outras versões afirmam que a queda de Lemúria foi resultado de uma queda vibracional. A consciência dos lemurianos foi se desconectando da fonte. Isso causou uma degradação energética tão profunda, mas tão profunda, que resultou em sua queda. Mas há um detalhe importante aqui. Muitos lemurianos sabiam que isso ia acontecer. Eles deixaram registros energéticos e materiais para que um dia nós pudéssemos redescobrir a verdadeira história. E talvez esse dia seja hoje, por que não? Atlântida, alguns estudiosos afirmam que parte dos lemurianos migraram para Atlântida e ajudaram a afundá-la. Outros dizem que Atlântida surgiu com uma oposição mais voltada para a tecnologia e ego. No Egito Antigo, os sacerdotes egípcios teriam herdado parte do conhecimento lemuriano, principalmente sobre a geometria sagrada e manipulação energética. Os cristãos gnósticos, a ideia de uma raça espiritual anterior à matéria, lembra muito os arcontes e as teorias sobre a queda da alma na matéria. No xamanismo, muitas tradições indígenas do mundo falam sobre o povo das estrelas, ou os antigos que andavam entre mundos. Hoje, a ciência oficial rejeita qualquer menção à Lemúria, tá? Para eles, é apenas um mito. Mas, por que tantas culturas falam de um continente perdido no oceano? Por que tantos médiuns e canalizadores trazem mensagens semelhantes? Há quem diga que os descendentes lemurianos estão despertando, tá? Agora, espalhados pelo mundo, especialmente nas Américas, Austrália e partes da Ásia. Se você sente uma afinidade inexplicável aí por cristais, natureza, espiritualidade profunda, talvez você seja um deles. Vai saber. Se você chegou até aqui, talvez você esteja se lembrando de algo que sua alma já sabia, tá? Sabe aquela sensação de déjà vu espiritual? É a verdade emergindo. Se essa história ressoou com você, compartilhe esse vídeo aí. Com quem você sente que precisa se lembrar. Porque juntos, a gente não só recupera a história, a gente desperta quem realmente somos, tá? E agora, eu te pergunto, pra fechar o vídeo. Você realmente acredita que essa história foi inventada? Ou sente que ela é parte da sua própria essência? Me diz, qual a versão sobre Lemúria aí você conhece?